Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Tudo depende do seu horário. Sou a professora Isabelle. Estamos aqui em mais uma linda aula de língua inglesa. Eu estou aqui na sala 1 da nossa escola. Ela está vazia, infelizmente, sem vocês. Mas eu estou aqui. Eu permaneço. Então, vamos começar um novo conteúdo. Novo conteúdo. Eu vou aqui pro lado para vocês verem um pouquinho a apresentação. Já dizendo que, avisando que esse conteúdo, todas as vezes que eu postar um novo conteúdo com vocês e usar um material, né, didático para explicação, de explanação, ele sempre vai estar no Classroom. E ele sempre vai estar em forma de PDF, para quem gosta, que prefere, e em forma de uma imagem, para quem prefere também, porque a forma de PDF ou de imagem eu coloco, é porque ela é menor, né? Ela tem menos, como posso dizer, peso em nível de celular, então ela consegue ser passada com mais facilidade e você não usa muito internet para baixá-la. Então é só por isso, para ter essas duas formas com vocês. Então, bora começar, pessoal, o nosso novo conteúdo, que se chama The Causative Form of Have, do verbo have. Então, é uma estrutura que não existe na língua portuguesa, não tem algo parecido, mas a tradução direta seria a forma causativa do verbo have. Beleza? Então, vou aumentar aqui a explicação. E como não tem na língua portuguesa, pessoal, algo semelhante, uma estrutura semelhante, eu preciso que vocês entendam muito bem a função. Quando você entende a função desse conteúdo, tudo fica mais simples e mais fácil, beleza? Então, é uma estrutura gramatical envolvendo um verbo, que é o verbo have, que é o verbo que tem uma tradução direta como verbo ter, de ter alguma coisa. I have something, eu tenho alguma coisa. Então, nós usamos a causative verb quando desejamos falar a respeito de coisas que alguém fez por nós ou por outra pessoa. Como assim? Quando eu digo que alguém limpou a minha casa, eu posso dizer Cláudia limpou a minha casa, ou eu tive a minha casa limpa. É a mesma função, é a mesma frase, ela tem os mesmos significados, mas a estrutura ela é diferente. Cláudia limpou minha casa, eu tive a minha casa limpa. Entende que eu omiti quem limpou a minha casa, mas eu passei a informação de que minha casa foi limpa. Então, todas as vezes que nós queremos omitir quem fez a ação por nós, quando a gente não quer que o foco seja quem limpou ou quem fez a ação, mas sim que essa ação foi feita por alguém, por mim, porque eu mandei, porque eu pedi, porque eu ordenei, porque eu desejei ou porque aconteceu, eu uso essa estrutura, o causative, a estrutura de causativo, beleza? Então, eu uso causative quando eu desejo falar a respeito de coisas que alguém fez por mim ou por outra pessoa. Isso significa que o agente provoca a ação da frase, mas não faz por si só. Ou seja, quando eu falo eu tive minha casa limpa, esse eu não fui eu que promovi a ação, não fui eu que provoquei, eu provoquei a ação, mas não fui eu que fiz. Entende? Eu sou o agente dessa frase, eu tive minha casa limpa, só que não fui eu que realizei essa limpeza dessa casa. Então, eu sou o agente da frase, eu sou o sujeito da frase, mas não fui eu que pratiquei a ação do verbo. Entende isso? Então, eu provoquei a frase, eu provoquei a ação da minha casa ser limpa, mas não fui eu que realizei a ação dela ser limpa, da limpeza dela, de forma prática. Então, talvez eu peça alguém, persuada outra pessoa para fazer essa ação por mim, mas não fui eu que fiz. Então, todas as vezes que eu desejo falar que alguma coisa foi feita por mim, pela minha pessoa ou por qualquer outra pessoa, e eu não desejo evidenciar quem praticou essa ação, mas sim que essa ação foi feita, foi realizada, eu uso o causative. Bora usar aqui uns exemplos. Por exemplo, nós podemos dizer, eu reservei meu voo para Nova York. Isso significa que isso foi feito por mim. Eu reservei o voo, então fui eu que fiz. Mas se eu pagasse alguém para reservar isso por mim,
Então, of course, I can say a travel agents have had my airplane ticket. Então, tipo, quando eu falo que a travel agents é uma agência de viagens, had, quer dizer, nesse que está no passado, had my airplane ticket. Então, a agência de viagens reservou a minha viagem. Então, uma outra forma de eu construir essa frase, uma forma usando o causativo seria I had my airplane ticket, que significaria eu tive o meu ticket do aeroporto reservado. Então, sim, quando ele percebe que nessa frase I had my airplane ticket reserved, eu esqueci de escrever o verbo ali certinho. Então, I had my airplane ticket reserved. Significa que eu estou dizendo, eu tive ou fiz a reserva do meu ticket de aeroporto, da minha passagem. Eu fiz essa reserva. Eu não pratiquei a ação de reservar. Eu tive a agência reservou para mim. Ela reservou, fechou do processo de voo. Só que eu que mandei, eu que paguei. Então eu não quero colocar o foco na agência. Eu coloco o foco em mim, porque fui eu que promovi essa ação. Mesmo que não tenha sido eu que fiz a reserva, eu desenvolvi, promovi, fiz todo o processo, fiz o corre para que ela fosse reservada. Então, eu uso o causativo nesse sentido. Aqui que a parte mais importante dessa frase, quando eu uso o causativo da reserva do voo, é que a parte mais importante foi a passagem que foi reservada. Eu não foco em quem reservou. Eu não me importo com quem reservou. Porque existe uma sequência de pessoas na agência de viagens que pode ter feito essa ação para mim. Podia ser a Emily, a Anne, a Penny, várias mulheres ou vários homens. Só que eu não quero focar nisso. Eu não quero focar em quem reservou. Eu quero focar que eu promovi a ação da reserva. A reserva foi feita. Ok? A estrutura do causativo eu tenho um sujeito, quem promoveu essa ação, eu ou outra pessoa. Have, um objeto, tipo, o que foi feito. Qual é, como aqui a gente colocou na reserva do voo. I had my airplane ticket. My airplane ticket, meu passaporte, minha passagem, ela é meu objeto. Foi a coisa que foi feita, entende? Tipo, I had my house painted. Então, eu tive minha casa pintada. I had, verbo have aqui, só que no passado. My house é um objeto, é quem está sofrendo essa ação do verbo. E o verbo no passado simples, no past participle. Tipo, é o passado mais simples da língua inglesa. Eu vou passar uma lista com eles, como é a estrutura do past participle. Então, tipo, eu fiz, I fiz, had, my house, minha casa, painted, pintada. Então, eu tive minha casa pintada. Eu mandei ela ser pintada. Não fui eu que me pintei. Foi outra pessoa. Eu paguei alguém para fazer isso por mim. Vocês entenderam a estrutura? Eu espero que vocês tenham entendido a estrutura certinho. E a função. Eu acho que a função vai ser mais fácil porque eu estou repetindo ela várias vezes. Mas a estrutura é essa. Eu tenho um sujeito, eu tenho have, o verbo have. O have é ele no verbo fazer ou ter no presente. Had, H-A-D, é ele no passado. Ok? Então, quando eu estou falando sobre presente, eu falo have. Quando eu falo algo no passado, eu falo had. Eu tenho um objeto. O que foi feito, né? Quem sofreu essa ação que eu vou promover? A minha casa? Foi meu passaporte? Foi minha tarefa de casa? Quem sofreu a ação, sabe? E aí vem o verbo. E ele na sua forma no passado. Past participle. Eu vou passar essa lista para vocês depois. Então, aqui um exemplo. I had my car washed. Eu, had, o have no passado. My car, o objeto, meu carro. Washed, lavado. Então, eu tive meu carro lavado. Fui eu que lavei? Não. Foi outra pessoa. John will have his house painted. John, sujeito, will have,
Aqui eu tenho uma outra estruturinha, que é o have no futuro. Todas as vezes que eu quero falar sobre o futuro, eu coloco o will e o verbo. Então, John, sujeito, will have, é a estrutura do have no futuro. His house, objeto, minha casa, sua casa. Painted, o verbo no past participle. Então, John teve sua casa, vai ter sua casa pintada. Ok, pessoal? Então é isso. Eu acho que deu para entender. Eu tentei aqui ser o mais rápido e mais conciso possível. E qualquer dúvida, me falem, me perguntem, sabe? Eu estou aqui à disposição para tirar todas as suas dúvidas, resolver todas elas, ok? Então é isso. Até a próxima aula.